Salve, salve, galerinha! E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Galera, vocês estão ligados que na aula passada nós tínhamos falado sobre um movimento que é o movimento romântico e agora a gente dá sequência, vai falar sobre as gerações dos poetas românticos e a gente vai ter 3 gerações aí para vocês estudarem. Então vocês têm que ficar muito ligados porque cada uma dessas gerações tem uma série de características e que acaba particularizando a produção poética de cada um dos autores. Então é muito importante vocês se ligarem. Essa imagem que a gente tem aqui na nossa aula 20, já dando uma coordenada para a gente sobre a aula 20, ela é uma imagem que, como vocês podem perceber, valoriza demais a natureza. Olha só. Né? Que natureza exuberante, que natureza rica. E para os românticos, essa natureza exuberante, essa natureza rica vai ser de vital importância, porque eu queria chamar a atenção de vocês que o romantismo, ele é um momento muito, mas muito marcado mesmo pelo momento da nossa independência. Afinal, o romantismo começa 14 anos depois da decretação da nossa independência lá em 1822. E vocês têm que concordar comigo que 14 anos é pouquíssimo tempo. O responsável, como a gente já viu na aula passada, foi esse cara aqui, o Gonçalves de Magalhães, lá em 1836. Ele publicou o livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades, e aí começa o romantismo brasileiro, cativando uma nova série de leitores, porque surge inclusive a primeira revista literária brasileira, tá? Também no ano de 1836, e esses autores, de certa forma, vão se estender escrevendo ao longo do Império do Dom Pedro II. O romantismo, ele basicamente ocupa grande parte do Império do Pedro II ali para vocês se ligarem, tá? Então, historicamente é isso. Agora, voltando lá para a primeira geração, eu queria que vocês se ligassem que a gente tem uma busca muito, muito forte no sentido de criar uma identidade cultural brasileira, valorizar a cultura brasileira. E aí, nesse contexto, a gente, como os europeus, os ingleses, por exemplo, os ingleses usaram a figura do rei Arthur, né? O rei Arthur é o sujeito responsável pela fundação da Grã-Bretanha, né? Excalibur, todas aquelas histórias dos Cavaleiros da Távola Redonda tinham uma função muito clara de criar um herói nacional inglês. E para o Brasil, sobrava o quê? O Brasil que não tinha cavaleiros medievais. Para o Brasil surge a figura do indígena como o representante do povo brasileiro. Então, esse índio aí é um índio que demonstra honra, fé, lealdade, religiosidade, por incrível que pareça, a maior parte dos heróis indígenas vai ser batizado. E aí é importante a gente perceber que esse aspecto é um aspecto de vital importância para os românticos. Além disso, a valorização da natureza brasileira, como a gente já viu, e o grande poeta dessa primeira geração chama-se Gonçalves Dias. Não confunda com Gonçalves de Magalhães. O Gonçalves Dias vai ser o responsável por dar uma cor muito peculiar à nossa primeira geração poética romântica, marcada pelo nacionalismo e marcada pelo índio herói, aí, o índio representante da identidade brasileira. Dentre as características que a gente poderia falar, além da característica do nacionalismo, a gente pode também realçar a ideia de religiosidade, o misticismo. O romântico da primeira geração, ele é místico, o indianismo, os temas principais são temas nos quais invariavelmente aparece um índio herói muito frequentemente.
também o sentimento de nostalgia, a saudade, a referência à natureza, como a gente já falou, a ideia do amor impossível, uma ideia bem romântica, galera, aquela ideia do amor à primeira vista e assim por diante. Eu queria chamar a atenção de vocês também que no nosso livro-texto lá, há uma passagem muito fundamental sobre um cara chamado Jean-Jacques Rousseau, que acabou desenvolvendo um mito cultural, que é o mito de que o homem nasce bom, mas a sociedade acaba corrompendo esse homem. Esse homem levou como nome mito do bom selvagem, a ideia de que o homem nasce puro e a vida em sociedade corrompe esse homem. É muito importante isso aí, porque é dessa ideia que o glorioso Gonçalves Dias, está ele aqui, vai usar na hora que foi escrever o seu grande poema épico indianista chamado Ijucapirama. Para nós é importante a gente rememorar vocês sobre o que é um poema épico. Um poema épico é um poema, é escrito em versos, mas um poema épico, invariavelmente, ele serve para narrar as aventuras de um herói. E no nosso caso, o glorioso Gonçalves Dias acabou escrevendo uma obra-prima no Ijucapirama. Aliás, Ijucapirama é o nome do indígena, o Ijucapirama é uma expressão do Tupi, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque, de certa forma, isso já indica que o autor foi pesquisar a língua Tupi, foi pesquisar hábitos e costumes do indígena para compor melhor essa figura do índio como o herói nacional. E vocês sabem que a ideia do Ijucapirama é aquele homem que ele é o índio, ele é aquele que deve morrer, na tradução do nome dele, gente. E ele é muito importante, entre outras coisas, por quê? Porque ele deve morrer a morte do bravo, a morte heróica, a morte do sujeito que, na hora de ser sacrificado pelo seu inimigo, ele canta o canto de morte. E aí eu pus aí um poema, um trechinho do poema, é só um trechinho pequeno desse poema. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora anda errante por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Nota que toda a ideia, esse aí é o canto que ele entoa antes da hora da morte. Mas ao lembrar-se do seu glorioso pai que vai ficar sozinho e que só depende dele para viver, é o único que é o arrimo do pai, é o apoio, o abrigo do pai. O Ijucapirama chora na hora que canta esse seu canto de morte, tá? Ainda sobre isso, eu quero chamar a atenção de vocês para a métrica desses versos aí. Vamos rememorar lá sobre as métricas desses versos. Notem que todos os versos têm a mesma extensão, todos eles têm o mesmo número de sílabas poéticas. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Todos os versos dessa parte do poema têm 5 sílabas poéticas e são versos que a gente chama de versos redondilhos menores. Então é importante vocês se ligarem, porque isso aí significa que ele vai valorizar o quê? Ele vai valorizar a métrica popular. O verso redondilho de 5 sílabas poéticas e de 7 sílabas poéticas, ele é um verso que valoriza a lírica popular, a poética popular. E é isso o que o glorioso Gonçalves Dias vai fazer no seu Ijucapirama, poema importantíssimo pra gente. Queria chamar a atenção de vocês que aqui a gente conta, mas aqui a gente não conta, tá? Vocês estão dizendo assim, ô, pô, tá contando sílaba errada, tem 6 sílabas ali. Não, isso aqui a gente não conta, e não conta por quê? Pô, pois é, pessoal, por que não conta? Não conta porque é sílaba átona no final do verso.
sílaba átona no final do verso, a gente já sabe, é conjuntinho vazio, não conta, tá aí a métrica popular no poema do glorioso Gonçalves Dias. Esse aqui é um outro clássico, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Olha a referência à fauna brasileira na figura do sabiá, a referência à flora brasileira nas palmeiras, que desde então acabaram sendo um símbolo de brasilidade, gente. Muito legal esse poema que ele escreve aí, acabou se tornando icônico, acabou se tornando assim meio que ícone do romantismo. Tão ícone, tão ícone, tão ícone, que essa parte aqui inclusive serviu ao autor do hino nacional brasileiro. Vocês sabem, tem uma parte do hino lá que fala justamente, resgata essa estrofe dos versos do glorioso Gonçalves Dias, que na sua Canção do Exílio justamente fala sobre a saudade. A gente chama atenção para esse poema aqui, porque esse poema aqui, gente, ele é uma marca do traço nostálgico dos românticos. Os românticos usam muito a ideia de nostalgia nos seus poemas. E aí, nesse contexto, o Gonçalves Dias escreve, por quê? Porque ele está lá em Portugal, ele está exilado em Portugal, e o que ele faz é uma comparação entre a natureza pura, radiante brasileira e a natureza portuguesa, ou a terra portuguesa onde ele está, tá? E na qual ele sente saudade. Então é Canção do Exílio, porque expressa justamente esse dado. A gente tinha falado para vocês se ligarem na religiosidade do romântico. Religiosidade do romântico está aqui, ó. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Cabendo ainda a gente salientar que o lá de onde ele fala é o Brasil, e o cá onde ele está é justamente Portugal. Vocês prestem atenção nisso aí, gurizada, que isso aí é questãozinha certa nas provas. Obviamente que o glorioso Gonçalves Dias também vai fazer poesia amorosa, e a poesia amorosa do Gonçalves Dias, ela é marcada pelo desencontro. Tá aqui um trechinho que eu coloquei para vocês se ligarem. Ainda uma vez a Deus, enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastados, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Ainda uma vez, adeus. Nota que ele reencontra a mulher amada e a gente acha que vai rolar ali uma descontração, coisa nenhuma, tá? Ele ainda diz ainda uma vez, adeus. Ou seja, dá aquela última olhada na mulher amada, única e exclusivamente para dizer adeus. A segunda geração é um pouco diferente da primeira geração romântica, gurizada, porque a segunda geração é uma geração marcada pelo pessimismo, é uma geração marcada pelo egocentrismo. Sabe aquele cara que só pensa no próprio umbigo? Pois é, essa geração é uma geração que nega absolutamente tudo, toda e qualquer referência à vida, ela acaba sendo negada. Inclusive, é por isso que essa literatura é uma literatura que chama atenção justamente pelo fato da morbidez, a ideia de morte. Aqui a gente vê nesse quadro Abadia no Bosque de Carvalhos, do Caspar Friedrich, justamente essa ideia da tristeza, da melancolia, essa cena desoladora. Olha só, lá nas outras árvores, né, florescentes, aquele verde maravilhoso. Olha a coloração aqui desse conjunto de árvores da Abadia no Bosque de Carvalhos do glorioso Caspar Friedrich. Já dá um outro tom, já dá uma outra atmosfera para o romantismo da segunda geração romântica. Um movimento marcado pelo sentimentalismo exagerado. Esse sentimentalismo exagerado ali é esse sentimentalismo aliado ao egocentrismo que vai fazer com que muitas vezes o poeta romântico ele ache melhor morrer
do que permanecer vivo sem poder viver o seu amor e assim por diante. Existe, inclusive, gente que chame esta como a geração do mal do século, né? Que é o spleen, que é o sentimento de tédio. Vocês sabem o que é tédio, gurizada? Tédio é o sujeito não conseguir lidar com a sua realidade. Ele está entediado porque ele não consegue lidar com a sua realidade e nem consegue transformar essa realidade. Daí nasce essa melancolia é um passo para a depressão, e a depressão é um passo para quê? Para o próprio suicídio, muitas vezes celebrado por esses poetas. E teve poeta desse aí que se suicidou mesmo, tá? Tem o caso de um inglês, o Chatterton, que com 17 anos se suicidou porque não queria seguir a carreira que o pai tinha indicado, ele queria ser poeta e acabou se suicidando. Para vocês terem uma noção como, de certa forma, a morte nesse contexto aí, ela era para eles uma espécie de saída de emergência, tá? Essa geração também continua idealizando. Eu queria chamar a atenção de vocês que a ideia de idealizar, ó, é a ideia de considerar tudo perfeito. É a ideia de considerar a mulher amada, a mulher perfeita, é a ideia de... Enquanto a gente sabe que em causas humanas não existe a perfeição, né? É isso aí que é importante salientar para vocês. Por isso que muitas vezes a gente fala que essa geração aqui é a geração do escapismo. Uma palavrinha muito comum, gente, é a palavrinha evasão. Vocês sabem que esses caras falam direto, é a geração do evasionismo, é verdade, é a geração do evasionismo. E essa geração do evasionismo, ela muitas vezes evade-se através da morte. Quer memorizar o significado de evasão? Lembra de vazar. Sabe o que é vazar? Claro que sabe. Vaza, mina, vaza, mano. É isso? É ou não é? Então, vazar é justamente se escapar, fugir de uma realidade com a qual eles não conseguem lidar. O grande autor dessa geração aqui é esse carinha aqui, ó. Nota a idade que ele morreu, galerinha. 20 anos. Álvares de Azevedo morreu muito, muito, muito novinho. E ele, assim como tem sentimentalismo, também vai ter um traço de ironia que diferencia um pouco a poesia dele, mas não deixa de ser romântica. Então, por isso, vocês não percam de vista que o Álvares de Azevedo até pode ser irônico, mas ele é um sujeito romântico de quatro costados. Vamos dar uma olhadinha aqui outras características aí, né? Mas eu queria chamar a atenção, basicamente, que a gente já falou, eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra expressãozinha que também pode aparecer quando a gente fala dessa segunda geração romântica. Esse aí, pessoal, era o pai de todos. Esse Lord Byron aí, ele era adorado pelos românticos de segunda geração. Pois então, ele era tão influente, mas tão influente, mas tão influente, que assim como chamaram essa geração de ultrarromantismo, geração do mal do século, também chamam essa geração de byronismo. Tem até um filme lá, não vou me lembrar qual é que é o nome, tá, galera? Mas tem um filme da Netflix lá que fala sobre o Lord Byron, tá? E é importante a gente salientar que o Álvares de Azevedo era byronista, era um sujeito que seguia ao pé da letra os traços do Lord Byron. Vamos a um poema. Lembrança de Morrer já é um texto que tem no próprio título uma referência a essa ideia do evasionismo, do escapismo, através do quê? Através da morte. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto, o poento empoeirado caminheiro. Quer dizer, eu deixo a vida como o cara deixa o tédio do deserto, aquele caminhante, aquele sujeito que caminha todo empoeirado pelo deserto. Como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro, batedor do sino. Só levo uma saudade é dessas sombras que eu sentia velar nas minhas noites.
nas noites minhas, de ti, ó minha mãe, pobre e coitada, que por minha tristeza te definhas. Então ele na hora da morte, ele lembra da mãe, tá? Notem a referência à morte, a referência como a morte não é, a morte aqui não aparece como um lado negativo, não. A morte aqui é abordada como algo positivo, morrer é se livrar do deserto, morrer é se livrar do tédio, morrer é se livrar disso tudo. Aqui eu pus também um fragmento de um poema dele, né? Um poema que quando a gente olha o título, é ela, é ela, é ela, é ela, é ela, pensa assim, ele vai fazer uma poesia de amor. Nada, ele vai falar sobre uma mulher que ele está interessado em pegar, né? Que é uma lavadeira, e aí ele diz, é ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe murmurou, é ela, eu a vi, minha fada aérea e pura, a minha lavadeira na janela. Quer dizer, tá zoando, né, pessoal? Porque a heroína romântica é aquela mulher perfeitinha, toda maravilhosa e tal, e nunca jamais a figura de uma serviçal. Como dormia, que profundo sono, tinha na mão o ferro do engomado, como roncava maviosa e pura, quase caí na rua desmaiado. Esse poema passa muito claramente aquela ideia que a gente viu lá antes, a ideia da ironia na poesia do glorioso Álvares de Azevedo, tá? Mas nem só disso vive o lirismo do nosso poeta de segunda geração. Aqui a gente vê a ideia da idealização, vem anjo, minha donzela, olha só a ideia dessa mulher perfeita, como a gente tinha falado lá nas características, lembra? Tá aqui, ó, a idealização do romântico, a idealização da figura feminina, a idealização da mulher. E eu queria chamar a atenção de vocês que essa idealização vai ser uma constante. Vem anjo, minha donzela, minha alma, meu coração, que noite bela, como é doce a viração. E entre os suspiros do vento, da noite ao mole frescor, quero viver um momento, morrer contigo de amor. Nota que mesmo na hora de falar de amor, ele acaba associando a ideia do amor e da morte. Por último, mas não menos importante, o Álvares de Azevedo é autor do livro chamado Noite na Taverna, um livro de contos, ou seja, não é poesia, é um livro em prosa, e nesses contos fantásticos aparecem diversos temas como, por exemplo, a farra noturna, porque uma taverna é o lugar justamente do beberrão, é o lugar do sujeito, né? Aquele sujeito que leva a vida na farra. E ali, cada um desses homens acaba contando as suas histórias de violência, morte, traição. Importante salientar, notou que não é uma poesia, não é uma obra centrada no nacionalismo? Por quê? Porque ela é uma obra centrada numa taverna europeia, assim como todos os personagens dessa obra são personagens europeus, tá certo? Então esse aí é o aspecto fundamental do nosso glorioso movimento romântico. Eu queria que vocês se ligassem, essa aulinha aí é uma aulinha importantíssima, principalmente porque amanhã depois, adivinha, vai cair numa provinha Álvares de Azevedo e Gonçalves Dias, com toda certeza. Um abraço, meus queridos, boa semana para vocês e até a próxima, até a nossa live.